O segredo está no poder. Tem muitas coisas que eu posso fazer, mas não significa que eu devo fazer. E é interessante que o fato de eu saber que posso fazer me dá uma margem, me possibilita o pensamento de como eu posso, eu vou fazer porque eu posso fazer. E hoje é o início da lição que fala sobre queda e redenção, que são princípios básicos, fala também da doutrina da salvação, o porquê de nós sermos pecadores, como o pecado em todo mundo, o que é o pecado, por que nós necessitamos de Jesus. A ideia é que nós vamos entender um pouco disso nas lições seguintes. Então, a lição 1 fala sobre a queda do homem lá no Jardim do Éden, que está baseado lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 6, que traz algo muito interessante, que traz muitas lições para nós, que diz assim: E, vendo uma mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a mulher desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui nós vemos coisas interessantes. Primeiro, nós vemos que nós, na maioria das vezes, primeiro nós vemos que na maioria das vezes comemos com os olhos. Sabe quando você vai comprar algo, você vê lá uma coxinha, primeiro você olha, você vê aquele negócio bonito e você vai e compra. Quando você vê uma roupa, você olha, você acha bonito, você veste, aí você compra. Primeiro nós comemos com os olhos. E aqui a lição traz o seguinte, a Bíblia vai dizer: primeiro Eva viu que a árvore era boa, depois a árvore ela era desejável aos olhos, depois ela era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Depois ela tomou e comeu. Mas antes dela, o ato dela comer, ela primeiro olhou e ela comeu com os olhos. Isso é muito importante. Cuidado com o que você anda olhando. Cuidado com a vista. E nós sabemos que Eva ela pecou porque ela queria pecar. Ela tinha esse desejo. Mas ela queria estar baseada em algo. E a serpente então deu a ela que ela precisava parar então cometer o seu pecado. E é muito interessante que as coisas que vêm, as bandejas que vêm para a gente são assim. Não vai acontecer na sua vida de vir um monstro e você pegar o monstro. Não, vem aquela coisa boa. O diabo ele nos oferece coisas boas, coisas bonitas, coisas belas aos nossos olhos. Ele não quer que nós sejamos... O diabo não quer que nós tenhamos medo dele. Ele quer que nós sejamos amigos dele. Ele quer nos oferecer as coisas para que a gente venha se afastar de Deus. Perceba que o diabo ele cometeu um pecado, o orgulho dele de querer ser mais do que Deus, de querer ser igual a Deus, ele foi punido. E agora ele tenta de todas as formas que nós nos afastemos de Deus, assim como ele foi afastado de Deus. Então o propósito dele é afastar as pessoas de Deus, porque ele sim ele foi afastado, ele quer se vingar de Deus. E ele não vai fazer isso colocando medo nas pessoas, porque quando eu estou com medo eu busco a Deus, eu oro a Deus, não. Ele vai colocar em mim um sentimento de que eu posso tudo. Vai colocar em mim um sentimento de que eu sou o dono de mim, a vida é minha, o corpo é meu. Então sabe, o diabo não quer você depressivo, não quer você em casa chorando, porque aí você vai buscar Deus. Ele quer você na balada, quer você no baile funk, quer você prostituindo, cultuando o seu corpo, bebendo bebida alcoólica, bebendo bebida alcoólica, enfim. Ele quer você fazendo coisas que desagradam a Deus, que afastam a presença de Deus. Ele não quer você triste, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, porque eu busco a Deus e Ele me fortalece. E Ele não quer isso de nós. Então perceba que primeiro Eva, ela namorou o fruto, ela olhou, era bom, era bonito. Interessante, depois que ela tomou, ela comeu, e ela deu para o marido. Perceba que ela não queria que o marido passasse mal, por exemplo. Ela não deu para o marido para que o marido se ferrasse. Ela olhou, gostou, pegou, comeu e deu para o marido. Cuidado com o que te dão, cuidado com o bem que as pessoas te dão. Muitas das vezes vem coisas boas para nossas mãos, a gente olha, nossa, que legal, muito obrigado. Mas é preciso ver a procedência daquilo, nós precisamos saber o que é que está nos dando. E é muito interessante porque ela comeu, gostou e deu. E ele, bom, se ela gostou, eu vou gostar também. E aí pegou e caiu e pecou. Então é muito importante nós vemos que
o pecado, a tentação vai se originar com os nossos olhos, com a cobiça dos olhos. Então, cuidado com o que você está olhando. Então, Deus colocou Adão e Eva no paraíso para viver uma história de amor. Para tanto, Deus deu a ele o livre-arbítrio, que é o requisito essencial para a existência de qualquer tipo de amor, de bondade, de obediência e de felicidade. E eles escolheram o pecado. Eles tinham a opção de escolher. Escolheram o pecado. Escolheram desobedecer a Deus. Deus, então, usando do mesmo princípio de justiça da queda, prometeu que derrotaria o mal por intermédio de um homem, Jesus Cristo. Agora, todos que querem ter comunhão com Deus entregam suas vidas a Jesus e são salvos pela graça, mediante a fé. Não é dom de vós para que ninguém se glorie. Então, a lição ela vai trazer o seguinte: como por um homem, Adão, veio o pecado, por um homem, Jesus veio a salvação. E é muito importante nós mudarmos muitos conceitos, porque, por exemplo, por causa de Adão veio o pecado, por causa de Adão hoje nós somos pecadores. Se Adão estivesse aqui, Adão é um cascudo em Adão, porque por causa dele veio o pecado. Sabe esse sentimento de ódio que nós temos por Adão, porque ele trouxe o pecado para nós, ele nos fez pecadores? Nós temos que ter o oposto com Jesus, sabe? Nossa, como Jesus é bom. Nossa, como Jesus nos proporcionou vida, nos proporcionou abundância de saúde. Sabe, se Jesus estivesse aqui, ia dar um abraço nele e agradecer a ele por tudo que ele fez. Mas Jesus está aqui, ele está aí, ele está em todos os lugares. Então, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Sabe, é muito comum nós termos um sentimento de raiva, de cobrar Adão pelo pecado que ele fez. Mas não temos esse mesmo sentimento de louvor, de render graças a Jesus pela bondade, pela misericórdia que ele teve para conosco de nos salvar. Então, entendam que aqui a lição ela vai trazer duas portas. A porta larga e a porta estreita. A porta larga quando a porta larga quando Adão abriu, sendo que não era para ele abrir, trouxe o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte. E Deus não queria que ele abrisse, mas ele desobedeceu e abriu. E a porta estreita, Jesus não precisava ter feito, Jesus era Deus, mesmo assim ele deu a vida dele, para abrir a porta. Depois ele vai dizer que ele é a porta, que nos proporciona a graça, nos proporciona a salvação. Então são duas portas e nós estamos no meio, então decida qual porta você quer ir. Sabe, estreita é a porta para a salvação, é um caminho difícil, é um caminho árduo, não é um caminho de facilidade. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, nós vemos que Jesus, ele vem para nos dar vitória. Então, o ato de justiça de Jesus nos salva, sabe? Não é porque eu mereço, mas porque ele é bom, porque ele me ama, porque ele te ama. E aqui, então, nós vamos entrar nessa história do pecado. A história da queda é a nossa história. Nós estamos falando aqui da nossa história, da nossa origem. É a narração do nosso fracasso enquanto raça humana, de como os nossos mais antigos ancestrais, que representam a humanidade, levantaram-se contra Deus por ingratidão e ambição e caíram no engano da serpente. Percebam, ingratidão e o que? Ambição. Eles não eram gratos a Deus por tudo que Deus tinha dado a eles. Deus criou eles, deu a eles autoridade sobre tudo que existia e distribuiu várias riquezas. Mas não, eu quero a única coisa que eu não poderia ter. E a gente vê a ambição. Eu quero ser igual a Deus. Eu quero ter o mesmo conhecimento de Deus. Sabe? Nós queremos todos os momentos isso. Nós queremos ser os deuses da nossa vida. Queremos tomar as decisões. Mas é engraçado porque você não pode estalar o dedo e fazer o coronavírus ir embora. Você não pode estalar o dedo e fazer a AIDS sumir. Você não é Deus. Então, nós precisamos nos colocar nessa posição de que nós não somos deuses. Nem mesmo da nossa vida. Sabe, a qualquer momento você pode infartar. Você não pode negar isso. Você não pode controlar tudo. Sabe, muitas pessoas entendem o conceito de livre-arbítrio. Mas por que você escolheu esse nome? Não foi você que escolheu o seu nome, foi seu pai, foi sua mãe. Por que você escolheu a maternidade onde nasceu? Mas não foi você que escolheu a maternidade onde nasceu. Sabe, você não é tão livre quanto pensa que é. Então nós precisamos nos colocar nessa posição de ser gratos a Deus, porque Ele nos dá o necessário. Imagina um filho que pede tudo para o pai e o pai dá tudo. Ele se torna uma pessoa mal acostumada.
e quando ele pede, o pai não tem condição de dar, faz cara feia, faz o pai passar vergonha, fica com raiva, quer bater no pai. Então Deus é um Deus que diz não, para nos educar, para nos moldar, para que a gente venha entender que o mundo não gira em nosso redor. A centralidade é Jesus, Ele é o centro de tudo. Por isso que é tudo cristocêntrico. Então diz, enfim, vamos lá. Tópico 1, a queda. Deus, ele criou o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, porque Deus tinha estabelecido um maravilhoso projeto para a raça humana, onde não havia sofrimento, angústia e morte. Percebam que Deus sempre quer o melhor para o seu povo. Porém, Adão e Eva precisavam provar que amavam a Deus. E como é que eu provo que amo a Deus? Obedecendo a Ele. Por isso Deus plantou uma árvore proibida e advertiu que eles não poderiam comer daquele fruto. Entretanto, Adão e Eva comeram do fruto, ou seja, desobedeceram a Deus e morreram espiritualmente. A desobediência mata. Numa fração de tempo, eles não eram mais os mesmos. Caíram desgraçadamente e perderam a comunhão com Deus. Eles mudaram. Por tal razão, a queda do homem pode ser considerada o fato mais dramático da história da humanidade. Sabe, é muito interessante porque Salomão vai dizer o seguinte: não há um justo sequer que não peque. Davi, quando ele peca, ele diz assim: Senhor, pode tirar o que quiser, só não retira de mim a tua presença. Perceba que quando nós pecamos, Deus se afasta de nós, nós afastamos Deus, afastamos a presença de Deus de nós. E não há punição maior do que perder a presença de Deus, perder a comunhão com Deus, porque dele nós somos gerados, nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós somos feitura dele. E quando um peixe sai do mar, ele morre. Quando a árvore sai do solo, ele morre. O que é que acontece quando o homem perde a comunhão com o seu Criador? O que é que acontece quando o homem sai da presença de Deus? Ele morre espiritualmente, como aconteceu com Adão. Essa é uma história dramática que acontece com nós. Sabe, o nosso pecado nos afasta de Deus. E muitas das vezes a gente se acostuma com a vida que nós estamos vivendo, que nós nem temos mais essa saudade. Por isso que Jesus diz: lembra-te do teu primeiro amor e volta. Então este é o conceito de queda, morte espiritual por desobediência. Percebam que é uma decisão que nós tomamos de obedecer ou não a Deus. Então a gente muitas das vezes quer botar a culpa no diabo, mas a escolha é nossa. Nós tomamos a última decisão. Então, a queda, ela marca a ocasião do rompimento entre o homem e Deus. O pecado entrou no mundo e por ele veio a morte. Interessante que o homem, ele fez o mundo e não deixou um lugar para Deus. É complicado essa história. Então, nós vamos então agora até no tópico 2, que diz assim: na história do Éden, 3 sentimentos são encontrados em Adão e Eva que impulsionaram eles a cometer o pecado. Ou seja, entendam, ainda sem pecar, eles já haviam pecado. Como assim? Jesus ele vai explicar isso no Sermão do Monte. Sabe, muitas das vezes o que nós sentimos é tão importante quanto o que nós fazemos. Sabe? Adultério não é só um homem casado transar com outra mulher, mas só o fato dele querer uma outra pessoa que não seja sua mulher já está adulterando. Entenda que eu posso ser racista. Eu posso ter o sentimento em mim, mas se eu não demonstrar, eu vou continuar sendo, sabe? O seu sentimento demonstra muito para Deus. Mesmo que você não cometa o ato, o fato de você querer matar uma pessoa já matou ela, mesmo que você não tenha matado. Então aqui haviam 3 sentimentos em Adão e Eva antes mesmo dele pecar. E por isso eles pecaram. Perceba que uma pessoa não está na igreja hoje e amanhã sai da igreja. Não é assim. Há um processo. Primeiro, ela começa a parar de orar. Ela para de ler, ela para de ir à Bíblia, ela perde a comunhão com Deus. E o último estágio é sair da igreja, porque para ela não faz mais sentido nenhum. Também assim com finais de relacionamento, não é de uma hora para outra. A pessoa vai se esfriando, vai perdendo aquele sentimento, até chegar no ponto de que não faz mais sentido e termina. Então vai começando, vai correndo a gente por dentro. E sabe, se no começo, se no princípio nós conseguimos controlar, talvez haja jeito. Mas sentimentos são coisas interessantes porque há em nós e ninguém vê. Somente se nós expressarmos. E diz assim: se convenceram pela astúcia da serpente de 3 coisas sérias que ainda hoje são causas das desobediências diárias constantes. Então vamos ver aqui 3 sentimentos que nos levam a nos afastarmos de Deus. O primeiro é
duvidar de Deus. Deus tinha dito que no dia em que eles comessem do fruto eles morreriam. Mas Satanás afirmou que Deus tinha mentido, e Adão e Eva preferiram dar crédito a Satanás. Em seus corações taxaram Deus como mentiroso. E essa estratégia de questionar a veracidade de Deus é bastante usual, a percebemos em diferentes ocasiões na Bíblia. Esteja vigilante. Então, olha que interessante. Deus falou que se você comer, você vai morrer. Palavra de Deus. Se ele falou, vai acontecer. Mas veio a serpente e falou, mentira, isso não vai acontecer. E Eva, ela queria fazer, mas ela precisava de alguém que falasse, pode fazer. Então percebam que o errado sempre vai ser o errado, mas nós buscamos alguém que esteja fazendo errado para que a gente se apoie. Ele também está fazendo errado. E ela foi e comeu, e ela morreu porque ia morrer, porque a palavra de Deus é uma só. Deus não é homem para que minta. Então se ele fala, vai acontecer. Não duvide de Deus. Interessante que eles preferiram, eles tomaram a decisão de dar crédito à serpente. Isso é muito importante. Sabe, não, a gente culpa a serpente por causa da serpente, mas eles decidiram ouvir a serpente. Porque Deus também tinha falado. Assim como a serpente falou para comer, Deus falou para não comer. Sabe, então tome uma decisão, escute Deus, vá para o lado de Deus, obedeça a Deus, mas nós tomamos a decisão de ignorar a Deus, de nos afastar de Deus. Mas culpamos os outros porque não assumimos a nossa culpa, não assumimos a responsabilidade dos nossos atos. Então assuma as responsabilidades e volte ao primeiro amor. E diz assim, no seu coração, o sentimento interior taxou Deus como um mentiroso. Então é importante nós estarmos vigilantes, é importante nós estarmos atentos. Sabe, a palavra de Deus ela é fiel. Então se Deus diz, se eu fazer isso, vai acontecer isso, eu tenho que acreditar que realmente vai acontecer. Então, sabe, o temor ao Senhor, ele nos impede de pecar. Porque a partir do momento que eu sei que Deus ele é fiel e que se Ele está falando que aquilo vai acontecer, se eu pecar, eu vou evitar pecar porque aquilo vai acontecer. Deus não tem um inocente por culpado. Eu sempre erro. Deus não tem um culpado por inocente. Então, um outro sentimento é negar a bondade de Deus. E isso aqui é muito interessante porque se eu te ofereço algo e você não quer, você negou, você não quer. Negar é não querer a bondade de Deus. Sabe como é que uma pessoa nega quando alguém é boa com ela? Imagina alguém chegando para você te oferecendo R$1 milhão e você não quer. Eles negaram a bondade de Deus. E aqui a lição, ela vai trazer um negócio muito interessante que diz assim: na hora da tentação, a serpente convenceu Eva que a desobediência, além de não acarretar a morte, ia trazer uma bênção. Então, ela sugeriu que com a desobediência eles iam entrar no verdadeiro paraíso. Porém, eles já estavam no paraíso, eles estavam vivos, eles já tinham sido abençoados. Porém, a serpente, isso aqui é uma parte mais importante, ela convenceu, sabe? Ela não intimidou, ela não ameaçou, ela não colocou uma arma na cabeça, ela convenceu. Convencer é eu ter um entendimento, eu ter um pensamento e eu ter outro. Então aquilo está em mim, eu fui convencido a pensar de uma outra maneira, a agir de uma outra maneira e achar que aquilo é o certo, aquilo é o correto. Então ela convenceu a Eva de que Deus não era o suficiente, de que havia mais do que Deus tinha dado. Mas entenda que Deus sempre tem o suficiente para nós. E então, eles tinham tudo à sua disposição no Éden, mas foram convencidos de que possuíam de menos, não era o suficiente. Então estavam insatisfeitos e pensavam que precisavam de mais. Para eles, desobedecer a Deus era a única chance de ser completo, realizado ou feliz. O fruto proibido se tornou desejável e todos os outros que eram permitíveis, desprezíveis. Será que não é assim na nossa vida? Será que nós não temos algo, mas não, eu quero mais, eu quero algo para me sentir feliz, eu quero algo para me sentir completo, porque há no homem um vazio que é do tamanho de Deus. Mas se o vazio é do tamanho de Deus, como é que eu posso preencher? Com Deus. Mas com o que é que eu preencho? Com bebida, com álcool, com droga, com sexo, com muitas coisas. E nunca vai encher porque é do tamanho de Deus, e Deus é infinito.
Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu quero, menos eu tenho. A gente fica nessa. Então, entendam que eles tinham tudo o que precisavam, mas achavam que precisavam de mais. Eles buscaram outro Deus. A partir do momento que Deus não me dá o suficiente, eu quero alguém que me dê. Eu vou me tornar o meu próprio Deus. Eu não preciso mais de Deus. Eu vou encontrar alguém para fazer daquele alguém um Deus na minha vida. Eu vou adorar uma outra pessoa, vou adorar uma imagem, vou adorar um ser humano, vou adorar uma música, enfim. Então, percebam que como é esse sentimento de negar Deus. Davi vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Jesus diz que Deus sabe do que a gente precisa, Ele nos dá o que a gente precisa. Deus é o que a gente precisa. Sabe, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em Deus, porque é dele que você precisa. Mas negaram a bondade de Deus e buscaram outras coisas para fazer sorrir, para fazer pular de alegria, a felicidade falsa, a felicidade momentânea. Tome cuidado com essa felicidade com que você sente agora, porque você sabe que isso daí não é uma felicidade. É apenas o prazer da carne que depois você vai e chora. E o terceiro sentimento, eles negaram a superioridade divina, que é muito importante também. O inimigo convenceu Adão e Eva que eles poderiam ser iguais a Deus. O antigo sentimento que fez o diabo pecar e ser precipitado do céu estava no primeiro casal e foi decisivo no momento da queda. Haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher. Eles possuíam a essência de Deus. Não precisavam de mais nada. Em busca dessa igualdade com Deus, embarcaram em uma rebelião contra a autoridade exclusiva de Deus. Entenda, Deus basta, Deus é o suficiente. E é muito interessante que a lição diz assim: eles cometeram o mesmo pecado que o Satanás cometeu. E será que isso foi aleatório? Será que isso foi uma coincidência? Paulo vai dizer que não. Paulo vai dizer o quê? Que a soberba precede a ruína, porque com a soberba nós temos uma chance de cairmos na mesma condenação do diabo. Ele era um anjo de luz, o líder do coral, mas ele achou que poderia ser igual a Deus. E ele tentou e ele caiu. E ele então convenceu Adão de que eles poderiam ser iguais a Deus. E eles tentaram e eles caíram. E será que não é assim na nossa vida? Será que ninguém está tentando convencer você de que você pode ser igual a Deus? De que você pode ser o Deus da sua vida? Se você tentar, você vai cair. Nós temos sim que render graças e louvor ao único Deus que existe. Nós temos sim que nos prostrar diante dele e render adoração. Nós temos que obedecer. Percebam que ele vai te oferecer muitas coisas, o diabo, mas Deus te oferece uma. Se você quer aquilo, é bom, perfeito e agradável. Se você não quer, você sabe o que vai acontecer. Deus não vai ser atualizado. Ele não vai mudar por você. Ele vai mudar você. Nós precisamos nos quebrantar para adorá-lo. Tudo que tem poder do louve ao Senhor. Então não é Ele que tem que se moldar a mim. É eu que tenho que me quebrantar, me moldar, ser um vaso novo para adorar a Ele. Entendam isso, sabe? Jesus, Ele é o centro, não somos nós. Jesus, Ele é o centro, não somos nós. A Bíblia é sobre Jesus. E Jesus não precisa ser atualizado. Nós precisamos nos atualizar para que nós venhamos chegar à estatura da medida do varão perfeito, para que nós venhamos ser Jesus para as pessoas. Entenda, Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o foco, não nós. Então nós temos que descentralizar isso, parar de pensar em nós e começar a colocar Ele como centro. Sabe, não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é o que eu penso, é o que Ele pensa. E esses sentimentos que nós temos de autossuficiência, de egoísmo, geram o pecado na nossa vida. Nos afasta de Deus e nos traz a morte espiritual. Então, o tópico 3 diz assim: condenados pelos pecados cometidos por outra pessoa, como pode acontecer isso? Então, é uma dúvida frequente até, porque Adão, há milhares de anos atrás, pecou e a culpa dele veio para mim. Por que eu sou pecador por causa de Adão? Que culpa eu tenho? Há muitas teorias sobre isso, mas é interessante que Paulo diz assim: por causa do pecado de Adão, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas por que condenar então todas as pessoas por causa de uma única desobediência? Por causa de um todos pagam, é assim que funciona com Deus? Eles eram os representantes da raça humana, ou seja, eu sou Adão, você é Eva,
sabe? Eles não são tão diferentes de nós. Percebam que o que eles fizeram, os sentimentos que eles tinham, não é diferente do que nós temos hoje. Então, eles representam nós, porque nós somos parecidos com ele. Então, a gente culpa Adão, mas a gente não olha para nós, para os nossos sentimentos, para os nossos atos. Então, o que eles fizeram foi como colocar numa receita de bolo um ingrediente apodrecido, e todo o bolo ficou então podre. Então, o pecado de Adão e Eva abriu porta para o mal dentro do gênero humano. É interessante porque quando você faz um bolo e você coloca um ovo podre, o bolo vai ficar com cheiro, com gosto de ovo podre. E o que dá para fazer? Nada, tem que fazer um outro bolo. Então, é preciso nascer de novo, é preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus para nós sermos modificados. E diz assim, a boa notícia, o evangelho, é que Deus usou a mesma regra. Qual é essa regra? Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe a salvação. Acabou. Sabe, existiu um único Adão e existiu apenas um único Jesus. E em Jesus nós somos salvos, nele nós somos mais do que vencedores. Qual é o segredo? Jesus. Diz assim, como Deus é sábio, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E é muito interessante que a Bíblia, em uma de suas traduções, ela se refere ao pecado como uma ofensa. Sabe, se eu chegar em você e falar, você é um idiota, você é burro, eu estou te ofendendo e você não gosta de ser ofendido. Deus também não gosta de ser ofendido. O pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Diz assim, Deus utilizou uma regra desfavorável para abençoar e salvar. Sabe, talvez o seu relacionamento tenha acabado. Talvez essa não seja a vontade de Deus, mas Ele pode usar isso para te aproximar dEle. Sabe, muitas das vezes Deus pega situações ruins que acontecem na nossa vida para trazer bênçãos. Por exemplo, dois casais, dois jovens que têm relações sexuais e têm um filho. E aquele filho futuramente pode ser um pastor, pode ser um homem de Deus. Deus ele não compactou com o pecado do sexo, mas ele usou aquele pecado, o fruto daquele pecado, aquela criança, para então ser uma bênção para ele. Deus ele nos usa de várias maneiras. Então, nele há esperança. Diz assim, Deus sacrificou um animal cobrindo o pecado de Adão e apontava para Jesus, porque ele sacrificou Jesus, o Cordeiro de Deus, para nos redimir de todo o mal. Então, Eva e Adão sofreram uma perda irreparável porque disseram não ao não de Deus. Quando Deus diz não, é amém. E nós, como temos agido diante de Deus? Não há nada que o Pai nos ordene que não vise o nosso próprio bem. E essa confiança no amor e na bondade de Deus para conosco deve ser o suficiente para que nós possamos corresponder a esse amor e cuidar com a nossa obediência. Então, a lição 1, que fala sobre a queda é a morte espiritual. É quando o homem se afasta de Deus por sua escolha, por suas decisões que afastam a presença de Deus. E essas escolhas são baseadas em sentimentos que nós temos de autossuficiência, sentimentos de egoísmo, sentimentos de soberba. Mas entenda que você precisa de Jesus. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um Deus. Você precisa do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Por mais que você viva negando isso, por mais que você viva não querendo aceitar, você precisa. E quanto mais nós negamos isso, só afastamos Deus. Mas é interessante que a gente sabe que existe Deus. A gente busca Ele quando precisa. Mas só quando precisa. Mas não é para buscar quando precisa, é para buscar porque precisa. Nós precisamos dele a todo tempo. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Então, na lição 2, nós vamos ver quais são as consequências da queda. O que é que acontece quando nós caímos. Então, leia a palavra, arrume a sua cama e ore.